Olá, quando eu viajei para Salvador para engajar na Marinha do Brasil, a gente viajou na noite do dia 13 de janeiro de 1981. Eu lembro que foi assim, muito angustiante, foi muito triste, pois eu tive que deixar minha mãe, deixar minhas irmãs, elas eram pequenas, irmãos pequenos, e a gente tem que seguir a vida, a gente tem que batalhar pela vida, pois o lugar não oferecia condições, era uma pobreza muito grande. Eu bem que tentei arranjar emprego em muitos lugares, em Juazeiro, tentei arranjar emprego de balconista, de padeiro, de tudo, mas não consegui. Então a única saída foi a Marinha do Brasil. E naquela noite eu saí, quando estava esperando o ônibus da São Luís para a gente partir, pois o ponto de parada era no antigo cais de Juazeiro, né? E eu fui dar ali uma última volta enquanto o ônibus chegava, né? Eu fui lá no vaporzinho, fui me despedir do vaporzinho, né? Do Saldanha Marinho, toquei naquele vapor que tanto brinquei quando era criança, né? Pois eu sabia que poderia não voltar mais, né? E eu olhei para o Rio São Francisco, sentei naquele antigo velho cais, um cais que criminosamente derrubaram, pois não se faz isso em lugar nenhum do mundo. Quem fez isso deveria estar preso. Eu andei, eu fui até o portão da Companhia de Navegação, me lembro que eu conversei com o meu amigo que era guarda, seu Zé do Salitre, pai do meu colega Josias e do meu colega Jorge, lá do bairro Santo Antônio, e eu procurei assim tocar naqueles lugares, olhar, ver, sentir, pois possivelmente eu poderia não voltar mais, porque a gente não sabe o futuro, o que o futuro aguarda, né? Então, a minha mãe não estava presente, pois ela não gostava de despedida, e eu também não queria passar por aquele constrangimento de ver minha mãe triste, se despedindo de mim no ônibus, né? Eu preferi me despedir de minha mãe e de meus irmãos em casa, né? É isso que eu preferi. E aí, então eu peguei minha bolsa, era uma bolsa de lona verde, botei as coisas dentro e fui lá para a beira do cais, lá na esquina, né, do cais lá, onde era o ponto de parada da São Luís, e pegamos lá um ônibus das 22 horas. Me lembro como hoje, era um ônibus da empresa São Luís, da marca Scania. E aí, eu tinha um rádio de pilha e fiquei ali, ó, sintonizado na frequência da minha querida Rádio Juazeiro. Rádio Juazeiro que tanto marcou a minha vida. Fiquei na frequência 1190, até a rádio sumir, até a estática, o barulho, os estalos tomaram de conta do número da frequência. Aí eu não ouvi mais a minha Rádio Juazeiro. Passei muitos anos sem ouvi-la, certo? E aí, quando amanhecemos o dia, depois de cortar todo o sertão, passando por Feira de Santana, que é o portal do sertão, amanhecemos o dia, era na cidade de Simões Filho, já entrando já em Salvador. E ali, eu comecei a olhar pela janela do ônibus, eu vi muito barraco de pendurado, eu vi muita miséria. Eu digo, meu Deus do céu, eu já estava em Juazeiro, eu já vinha de uma pobreza terrível, mas aquilo ali era miséria, aqueles barracos de lata, aquele negócio despencando ali, desafiando a lei da gravidade. Aí fomos para a rodoviária, e lá da rodoviária, um ônibus vetusto da Marinha nos pegou e nos levou para a base naval de Aratu. Passando ali pelo Área dos Alagados, aquele cheiro de maresia, aquela coisa horrorosa lá embaixo, muitos barracos, né, que felizmente já não existe mais, já foi tudo aterrado, tudo urbanizado, para a graça de Deus e para a graça de quem morava ali. E chegando na base naval de Aratu, a gente ficou no meio da chuva, esperando ser distribuído, uma chuvinha fina ali, insistente, e eles demorando para resolver a situação da papelada de cada um, até que me mandaram para o alojamento. Quando cheguei no alojamento, eu fui para o primeiro grupo, devido à minha colocação. Me deram um beliche, meu Deus do céu, era só metade de uma espuma, sem cobertura, sem pano, sem nada. Quem me safou, aí eu quero agradecer de todo o coração, foi um recruta, um colega meu, que ele foi da turma de Juazeiro, chamado Bartolomeu.
ele era lá da Santana, daquela região de Santana do Sobrado, ali de Casa Nova, né? Aí Bartolomeu, como ele levou uma coxa reserva, ele me deu para mim essa coxa e eu cobri essa espuma. Foi aí que eu podia dormir sem nenhum tipo de irritação ou coceira. Era muita muriçoca, era tudo ali naqueles alojamentos, tá certo? Então, essa foi o começo difícil que eu tive na Marinha. A gente também passava muita fome, muita necessidade, certo? Pois a comida era regrada. Aí, para a gente se safar da fome, a gente comer mais um pouquinho, a gente se oferecia como voluntário para trabalhar no rancho, no pesado serviço de rancho. Era um serviço muito pesado, o serviço de rancho. Aí, eu tinha um colega, muito gente boa, ele era lá de Santo Antônio de Jesus, o nome dele era Lázaro Caldas, chamado de Hulk, Lázaro Costa Caldas. E aí, meu amigo, a gente ia lá para o rancho trabalhar e comer um pouquinho, porque ele também comia muito, certo? Uma bandeja não era suficiente para ele, tá certo? E aí, a gente voltava um pouco mais nutrido, mas se não fosse assim, a gente passava muito mal em termos de alimentação. Era tão difícil que teve um colega da turma de 80 que foi preso, pois pegaram nos armários dele vários mantimentos, rapaz, ó, vários mantimentos que ele tinha safado do rancho, ó, latas de conserva, a fome, né, cara? E ele era de uma família muito boa em Juazeiro. Ele foi preso por causa disso aí e foi dispensado da Marinha por causa disso aí. Ele era da turma de 80. Gente muito boa. Depois eu reencontrei ele em Juazeiro, ele era mecânico automotivo, chapista, lanternista, tá entendendo? Gente muito boa, mas infelizmente caiu nessa, né? Aí depois, muitos anos depois, eu reencontrei o Lázaro Costa Caldas. Ele já como segurança do cantor Bel Marques, da banda Chiclete com Banana. Aí a gente se abraçou, foi aquela laúza retada. Aí depois, em 2023, no dia 13 de janeiro de 2023, salvo engano, ele teve um infarto e morreu, meu amigo Lázaro Costa Caldas, chamado de Hulk, certo? Segurança de Bel Marques, da banda Chiclete com Banana. Ele era sargento do batalhão de choque da Polícia Militar. Então, são dessas pessoas que eu quero lembrar, desses fatos que eu quero lembrar, e dizer para a minha família, para todos que têm familiares na Marinha, que era difícil. Não fique pensando que era fácil, não. Pois se for contar a realidade, vocês vão chorar. Tá certo? Então era isso que eu queria falar. Peço que curta o vídeo, inscreva no meu canal. Valeu!